Uruguai para confirmar a liderança no grupo E. Flamengo, classificado sem aquele jogo cancelado ser computado, já está nas oitavas de final, muito bem na foto, graças a Pedro Cicinho. Bom dia, Renata, bom dia, amiguinhos. E tava tudo encaminhando o quê? Para o Flamengo chegar bem pressionado contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, e aí o Muslera fez o favor de ajudar. Ele e o Rocher não passa bem demais. Turma, vamos voltar a falar de competições sul-americanas, de Libertadores. Flamengo venceu ontem, Rafa Marques chegando. Vai direto pro Rio de Janeiro, ao vivo, tá lá nossa repórter, a Gabi Marino. O Flamengo ganhou do Estudiantes e é mais um brasileiro que garantiu seu lugar na próxima fase. Fala aí, nação rubro-negra, estamos de volta com mais um corte com reação aqui do Jogo Aberto da Band, com ela, Renata Fã, Cicinho, Ronaldão e Edu, que tá no chororô hoje. O Flamengo ganhou do Estudiantes por 1-0 e poderia ter sido 2-0, né, se aquele pênalti não tivesse sido anulado, né, gente? E, claro, o Palmeiras perdeu, isso mesmo, o Cerro Porteño deu 1-0 em cima do Palmeiras. E o Edu, claro, tá naquele chororô, porque já sabe que a batata dele tá assando para sábado, dia 23. Tão esperado, guerra no Maracanã, galera. Isso mesmo, guerra em sentido figurativo, não literal, viu, galera? Fica comigo até o final do vídeo e vamos pro vídeo, galera. Aquele bom dia pra lá de especial. A zebra passeou solta em São Paulo. O Palmeiras perdeu para o Cerro Porteño por 1-0 e disse adeus à invencibilidade de 5 anos em casa na Libertadores. O resultado também classificou os paraguaios e pressionou o time de Abel Ferreira a vencer a última partida contra o Júnior Barranquilla para não correr riscos. No Rio, com gol de Pedro, o Flamengo derrotou o Estudiantes, carimbou a vaga nas oitavas e projeta o Superclássico de sábado contra o Verdão pelo Brasileirão. Hoje o Corinthians precisa do empate diante do Peñarol no Uruguai para confirmar a liderança no grupo E. Flamengo, classificado sem aquele jogo cancelado ser computado, já está nas oitavas de final, muito bem na foto, graças a Pedro Cicinho. Bom dia, Renata, bom dia, amiguinhos. E tava tudo encaminhando o quê? Para o Flamengo chegar bem pressionado contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, e aí o Muslera fez o favor de ajudar. Ele e o Rocher, não sei quem vai pior pra Copa. Exatamente. Tá complicado aí, mas o Flamengo fazendo o dever de casa, e Libertadores é isso, é aproveitar as oportunidades. O Pedro, como matador que conseguiu aí dar a vitória pro Flamengo, que batalhou. Então, classificado, tira todo o peso. Agora, Palmeiras, se aguarde. Falando em Palmeiras, em Santos, Libertadores e Sul-Americana, Edu Dracena, você voltou para o planeta Terra, para o mundo dos mortais. Depois de não perder desde 21 na Libertadores, o Palmeiras foi derrotado pelo Cerro Porteño, gol do Verratti. Conhece bem o futebol brasileiro e agora vai ter que vencer o Júnior Barranquilla na última rodada. E o Santos, 2-0, beleza, bonito, legal, deixou empatar o São Lourenço. Renata, bom dia pra você, bom dia aos meus amiguinhos. Agora eu sei que esses amiguinhos passam quase toda semana sendo derrotados, né? Você, Cici, o Ronaldo também. Apesar que o futebol de ontem do Palmeiras realmente merecia a derrota, né? Não faltou vontade, faltou realmente futebol, técnica, refino, né? Pra ganhar o jogo ontem. Agora o Santos é uma coisa pra se estudar. 2-0, jogando bem no primeiro tempo e tal. Alguns jogadores sentiram. E aí, no final, com as mexidas. E eu disse aqui, torcedor santista, foca no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, porque Sul-Americana deixa pra lá. Ronaldão, bom dia pra você. Bom dia. Tá alegre porque o Palmeiras perdeu? Nem te conheço. Valores com o Flamengo, que está classificado para as oitavas. Da Libertadores. É muito importante
Toda vantagem é importante, né? E acredito que para o grupo, por quanto a gente trabalha, e esse grupo realmente merece estar marcado, como você falou, na história do clube. O primeiro tempo foi muito amarrado, com poucas chances de perigo para os dois lados. O Estudiantes assustou primeiro. Após cobrança de escanteio, Gonçalo Pires cabeceou para fora. O Flamengo respondeu logo depois com Jorginho. Até que aos 32 minutos, Bruno Henrique foi derrubado na área e o árbitro marcou o pênalti. Só que o VAR entrou em ação e apontou falta fora da área. Na cobrança, Léo Pereira bateu firme, mas Muslera apareceu bem para fazer a defesa. O cenário pouco mudou no início do segundo tempo. A melhor chance rubro-negra veio aos 14 minutos. E mais uma cobrança de falta de Léo Pereira. Mas aos 19, saiu o gol que garantiu a vitória no Maracanã. Bruno Henrique fez grande jogada pela esquerda, invadiu a área e a bola sobrou para Pedro. O camisa 9 limpou a marcação e abriu o placar. Estava improvável ali, né? O goleiro não esperava um cruzamento, não sei, mas eu sempre observo o gol, sempre observo um espaço e ali tinha um espaço para fazer o gol. Aos 31 minutos, Paquetá encontrou Pedro com um belo lançamento. O atacante dominou e quase marcou um golaço no Maracanã. Mas foi só. Fim de jogo, Flamengo 1, Estudiantes 0. Com a vitória, o Flamengo segue na liderança do Grupo A com 10 pontos. Além disso, o rubro-negro ainda deve ser declarado vencedor por WO sobre o Independente Medellín. O resultado do julgamento deve sair antes da última rodada da fase de grupos da Libertadores, que acontece na próxima semana. Antes de voltar a pensar na Libertadores, o Flamengo muda o foco para o Campeonato Brasileiro. No fim de semana, o rubro-negro encara o Palmeiras, em confronto direto na parte de cima da tabela. Bem, com certeza que o nosso próximo jogo é o mais importante, que é contra o Palmeiras. Vamos estar inteiramente focados no jogo de sábado. Depois vamos outra vez para o jogo da Libertadores e aí o terceiro jogo podemos aproveitar para rodar alguns jogadores. Depois disso, os jogadores internacionais vão embora. Tá aí Leonardo Jardim falando pelo Flamengo. Foi um resultado grande. O Estudiantes é um time chato, que sempre complica a vida do Flamengo. E o resultado foi válido, primeiro, para você já estar nas oitavas de final e não depender ainda do resultado que vai ser confirmado para o Flamengo. A gente sabe do jogo contra o Medellín, porque o Flamengo está na briga direta, Cicinho, e reta pela questão da melhor campanha da primeira fase. E esperando o julgamento, né, vindo os pontos, tem total possibilidade para isso, né, e favorece muito a questão do mando de campo, ainda mais com a torcida que o Flamengo tem. O Flamengo não está jogando aquele futebol vistoso, mas a Libertadores é isso aí, é você superar as dificuldades, também a retranca das equipes adversárias contra o Independente. Conseguiu isso, né, com esse gol do Pedro. E o objetivo é a classificação. Você classifica passa da primeira fase como líder, você tira todo um peso e aí no mata-mata é fazer prevalecer o mando de campo e a força que o Flamengo tem. Então, sem sombra de dúvida, o Flamengo vai para as finais dessa competição porque é uma das equipes mais fortes. Edu, e daqui a pouco com os pontos que ainda não vieram, mas virão, e se ganhar do Cusco, que está eliminado em casa na última rodada, tem tudo para fazer essa melhor campanha. E a gente fala muito em desfalques, é difícil um time que não conta com a Arrascaeta, tá bom, é um timaço, tem opções, a gente sabe, mas titulares são titulares. E o Arrascaeta tá fora, o Pulgar faz tempo que tá fora. Então, o Flamengo ele tem seus problemas, está jogando um futebol para o gasto, mas suficiente para cumprir objetivos, já que foi eliminado na Copa do Brasil. Fez o dever de casa ontem, né? A gente sabe do potencial da equipe do Flamengo. O Flamengo tem jogadores, por mais que você falou desses desfalques, mas você vê jogadores como o Pedro resolvendo, o Paquetá entrando no segundo tempo também. Então são jogadores que qualquer jogada pode fazer a diferença, e como fez o Pedro nesse gol. Então eu entendo que nenhum clube hoje está jogando um futebol vistoso, né? Que a gente estava conversando aqui, mas eficiente.
Não, é eficiente, o Flamengo foi eficiente, saiu sim da Copa do Brasil, trouxe uma pressão desnecessária, porque achou que já estaria na próxima fase e acabou meio que desrespeitando a equipe do Vitória. E agora, dentro de casa, na Libertadores, fez por merecer essa vitória e passou para a próxima fase tranquilo. E vai classificar em primeiro, de geral todo, Renato. Isso não tenha dúvida, até porque jogando em casa agora com o Cusco já era. Tem o Rivadavia, tem o Rosário Central nessa briga. Vai ser legal, mas o Flamengo tá bem na foto nesse sentido. Agora, Ronaldão, quero falar do Pedro, que deu uma resposta para não convocação para a Copa do Mundo, fazendo gol e girou bonito. O Muslera colaborou bem também, né? Goleiro de Copa do Mundo. Que coisa, mas o Flamengo, ele tem muitas armas, tem muitos jogadores, não está realmente fazendo aquele massacre, não está atropelando adversários, mas está chegando naquilo que é necessário, vencer e mostrar que tem potencial para uma temporada inteira. E você falou tudo, esse time é chato, esse Estudiantes é time chato, jogando fora de casa, fechadinho, goleiro chato também, tudo chato, mas tem o Pedro, inspirado, mostrando para todo mundo que não foi, vocês que não foram convocados aí pelo Ancelotti, continuam respondendo. O Pedro mostrou a mesma coisa aí, tá respondendo dentro de campo. Então o Flamengo tem peças e peças. E você falou dos desfalques também aí. Mas a verdade é que o Flamengo tem mas eu sempre digo que, independentemente da qualidade, sempre desfalques são problemas para o treinador. Teve até um pênalti marcado pela arbitragem do Ostojic, que deu o pênalti do Messa no Bruno Henrique e depois foi retirado pelo VAR, dizendo que foi fora da área. E aí, na sequência, o Léo Pereira não conseguiu fazer o gol. Agora, a torcida do Dracena gritou: sábado é guerra, e é contra o Palmeiras. Tá com medinho? Não, mas e é guerra. É um jogo onde que jogar no Maracanã, com casa cheia, eu acho que vai ser importante também pro Palmeiras mostrar o momento que ele tá vivendo agora. É lindo. Tá chegando, né, para esse jogo por uma derrota, então isso de repente liga o sinalzinho de alerta dos jogadores do Palmeiras e entre para jogar o jogo. Não é só para mais um jogo, tem que ser o jogo, porque isso aí pode trazer tranquilidade na parada da Copa do Mundo aí e ficar em primeiro. Ou deixar o Flamengo grudar de vez, né? Aí acabou a gordurinha. Não pensa nisso não, Renata. Essa briga não me pertence. Eu só olho de camarote, hein, Rona? Nem o Ronaldo. Nós estamos lá embaixo, também. Bom, mas estava muito atenta ao jogo. Palmeiras 0. Passa bem demais. Turma, vamos voltar a falar de competições sul-americanas, de Libertadores. Flamengo venceu ontem, Rafa Marques chegando aqui com a gente, trazendo mais deste pós de Flamengo e Estudiantes. Tudo bem, Rafa? Seja bem-vindo, um beijo pra você. Tudo bem, sim, Glaucio. Um beijão pra você, um abração pro Jailson, pro Donk, pro Fã de Esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. Debaixo de chuva também aqui no Rio de Janeiro, já tá chovendo aqui na cidade maravilhosa desde anteontem. E ontem o volume de água de manhã até causou uma certa preocupação. Na partida em si, entre Flamengo e Estudiantes, não houve nenhum tipo de problema. O gramado muito bem cuidado, suportou e o Flamengo, para um público superior a 53 mil torcedores, conquistou a vitória por 1-0 sobre o Estudiantes, com o gol do Pedro marcado no segundo tempo. Uma vitória que teoricamente garante a classificação. Por que eu falo teoricamente? O Flamengo ainda espera que a comissão disciplinar da Conmebol, que é presidida pelo paraguaio Eduardo Gross, ela avalie os incidentes ocorridos em Medellín que impediram a realização do jogo. Medellín pela 4ª rodada da fase de grupos da competição Chave A. Pela jurisprudência daquele jogo lá entre Colo-Colo e Fortaleza, a tendência é que a Conmebol dê ao Flamengo os 3 pontos. Se isso acontecer, o Flamengo vai a 13 pontos e aí vai enfrentar o Cusco na próxima terça-feira aqui no Maracanã, podendo chegar a 16 pontos e quem sabe ser o melhor entre os primeiros colocados da chave, o que todo mundo sabe vai dando vantagem de decidir em casa nos mata-matas da competição até a grande decisão. Quando a Conmebol vai se posicionar? Não sabemos. Uma pessoa ligada à entidade me disse hoje, por uma questão de feeling e também de recência, que a tendência é que a Conmebol divulgue até segunda-feira o seu parecer. Esta comissão tem 5 membros, já disse, é presidida por um paraguaio. Tem um membro que é brasileiro, Lucas Ribeiro, e não tem nenhum membro colombiano, o que, convenhamos, pode acabar até facilitando numa análise para a tomada da decisão que deve naturalmente dar ao Flamengo os 3 pontos daquela partida. Por hora, matematicamente e
competitivamente falando, o Flamengo está classificado para o mata-mata. E podendo ser o primeiro colocado do grupo, tudo leva a crer que isso vai acontecer, coisa que não ocorre desde 2022, quando o Flamengo foi campeão da Libertadores. Nos 3 anos subsequentes, 23, 24 e 25, o Flamengo se classificou com a segunda vaga da chave e não com a primeira. Outro aspecto, a classificação está garantida com a 5ª rodada sendo 4 jogos completos. O Flamengo não conseguia chegar a essa condição também desde 2022, quando também se classificou naquela oportunidade na penúltima rodada. Nas edições subsequentes, o Flamengo só se classificou na última rodada. Dito tudo isso, vamos trazer personagens do jogo. O técnico Leonardo Jardim e os meio-campistas Jorginho e Paquetá. O adversário, a partir dos 50 minutos, baixou a intensidade. Na primeira parte, eles deram porrada, todos os duelos, era em cima, era de patada, era de empurrão. Estava ali o colega a falar que as equipas agora estão a adotar esta estratégia, não é? É de chegar. E como é que vai jogar? Vai jogar, está sempre no duelo, está sempre a bater, depois vai perdendo a força. Isto é porreira que é 90 minutos e a seguir a volta começa a perder a força e tal, e começa a criar espaços. E é aí que a gente teve a nossa melhora. E é aí o treinador, isto agora está mais calmo, vamos pegar os mais técnicos e vamos meter no jogo para ver se vamos melhorar. Grande parte do seu jogo tem a ver com o jogo direto, um pouco também à imagem dos últimos jogos que tivemos, quer no Paranense, quer no Vitória, que foi jogos de bola longa, segunda bola, bola longa, segunda bola. E com certeza os jogadores do Flamengo, essa não é a melhor versão, segunda bola é a melhor bola longa, é a nossa versão, mas é o que eu digo aos jogadores, temos de ter essa capacidade de lutar, mas quando tivermos a bola, metê-la no chão e jogar o nosso futebol. A equipe deles é uma equipe bem agressiva, então a gente colocou também para fora o nosso espírito de sacrifício ali e foi coroado com a vitória, com o gol do Pedro ali. E, cara, acho que a gente tem que pensar no nosso momento, a gente vencer é sempre bom, traz confiança, para sábado a gente fazer um grande jogo e buscar estar mais próximo ali da liderança. Positivo em todos os aspectos, então a gente sabia que ia ser um jogo difícil, que eles iam vir para tentar amarrar o jogo e eles são especialistas nisso, mas no fim a gente continuou fazendo o nosso trabalho que a gente treinou e acredito que a gente mereceu a vitória. Eu não sei se o Jailson e se o Dom que concordam com isso, mas a sensação que a gente tem aqui no Rio de Janeiro é que o Flamengo ontem fez um autêntico jogo de Libertadores. Partida com poucas oportunidades claras, com muita cera das equipes estrangeiras, com a conivência da arbitragem em relação ao acréscimo aplicado tanto no primeiro quanto no segundo tempo, mas conquistou os 3 pontos com o gol do Pedro marcado na etapa complementar. O Fã de Esporte deve ter percebido que o Paquetá já falou sobre confiança para sábado. O que nós temos no sábado? O que podemos chamar de decisão de um primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Não existem finais em campeonatos de pontos corridos. Quem sabe existe especificamente nesse ano, como já existiu em anos anteriores recentes, envolvendo os 2 times, né? Flamengo e Palmeiras se enfrentam no próximo sábado à noite e o Flamengo está com 31 pontos, um jogo a menos, 15 partidas. O Palmeiras lidera 35 pontos com 16 partidas. É o chamado campeonato à parte entre os 2 times que de fato vão brigar até o fim pelo título de campeão brasileiro em 2026. E a não ser o Arrascaeta, que já está a serviço da seleção uruguaia para poder fazer o seu melhor condicionamento para a Copa do Mundo, o Flamengo já liberou o Arrascaeta para se apresentar à seleção uruguaia. Os demais jogadores estarão à disposição. Tudo indica que é o Flamengo bem forte para esse jogo sensacional sábado contra o Palmeiras. Glaucio. Vai direto para o Rio de Janeiro, ao vivo, está lá nossa repórter, a Gabi Marino. O Flamengo ganhou do Estudiantes e é mais um brasileiro que garantiu seu lugar na próxima fase. Conta pra gente, Gabi, boa noite, como é que foi o jogo? Só deu Mengão? Isso aí, Fernandinho. Muito boa noite para você, para todos que nos acompanham aqui na tela da Band. Flamengo venceu o Estudiantes por 1-0 aqui no Maracanã e confirmou essa classificação antecipada para as oitavas de final da Libertadores. O primeiro tempo, mesmo jogando em casa, o Flamengo encontrou muitas dificuldades. Foi um primeiro tempo bastante amarrado, com poucas chances, a gente pode dizer assim, para ambos os lados. Quem assustou primeiro, inclusive, foi o Estudiantes, logo ali aos 5 minutos, em uma cabeçada de Gonçalo Pires, que mandou para fora. E aí, logo depois, o Flamengo respondeu com o Jorginho, com um chute forte também,
que isolou a bola, foi para tiro de meta direto. Aos 32 minutos, o Bruno Henrique caiu na área, em campo, o juiz marcou pênalti. Mas aí o VAR analisou o lance e entendeu que a falta foi fora da área. O Léo Pereira até cobrou a falta bem ali, exigiu uma boa defesa do Muslera, mas foi só isso que aconteceu no primeiro tempo da partida. O segundo tempo já foi um pouco diferente, o Flamengo conseguiu abrir o placar logo ali aos 19 minutos. O Bruno Henrique fez uma boa jogada pelo lado esquerdo, invadiu a área, adiantou demais na sobra. O Pedro limpou a marcação, aproveitou e balançou a rede. O Flamengo seguiu pressionando, o Pedro teve outras chances de marcar, quase fez um golaço aqui de bicicleta no Maracanã, mas foi só. O Flamengo venceu o Estudiantes por 1-0, confirmou aí essa classificação adiantada para as oitavas de final da Libertadores. Lembrando que o Flamengo ainda pode ser declarado vencedor por WO, né, por 3-0 naquela partida sobre o Independiente Medellín, que o Flamengo entrou em campo ali, só teve 1 minuto e meio de jogo por conta daquela toda a confusão que aconteceu na Colômbia. Então, o Flamengo também pode ser declarado vencedor dessa partida por WO. O que a gente tem de informação é que esse resultado da Conmebol deve sair na próxima semana, ali no início da próxima semana, antes da última rodada da fase de grupos da Libertadores. Lembrando que o Flamengo encerra, né, a fase de grupos da Libertadores diante do Cusco na próxima semana aqui no Maracanã. Antes disso, tem um jogo importante pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado contra o Palmeiras, um confronto ali direto, né, na briga ali pela liderança do Brasileirão. Os jogadores passaram aqui pela gente na Zona Mista, falaram um pouquinho também sobre essa partida, né, a estratégia que deve ser usada para esse jogo do Campeonato Brasileiro. Outra questão que é importante a gente lembrar, Fernandinho, aqui no Esporte Total, é que foram 4 jogadores do Flamengo convocados, né, para a Copa do Mundo, ali pelo Carlo Ancelotti. Eram 7 na pré-lista, 4 foram convocados, 4 estão entre os 26 jogadores que irão representar a seleção brasileira nessa Copa do Mundo. São eles: Alexandro, Danilo, Léo Pereira e Paquetá. O Pedro ficou de fora da lista. O Pedro, que é artilheiro do Campeonato Brasileiro, né, artilheiro do Flamengo, ficou de fora da lista. E ele não escondeu essa frustração ali por não estar nessa lista final do Carlo Ancelotti. A gente pôde conversar um pouquinho com esses jogadores. A gente tem a palavra deles agora aqui no Esporte Total. Vamos ouvir. Com certeza eu queria estar lá sim, né? Obviamente era uma vontade minha. Estava com a expectativa boa, mas não fui convocado. Ancelotti escolheu os 26, mas sem dúvida quem foi também mereceu essa convocação, mereceu estar lá. E agora vou ser mais um torcedor, mais um brasileiro torcendo pelo Hexa, né? Mas claro que eu estava na expectativa, acompanhei a convocação e não fui. Mas como eu falei na beira do campo, eu sempre vejo as coisas, né, por um lado bom, né? Só de estar entre os possíveis selecionáveis para mim já é muito gratificante. Agradecer a Deus por isso, né, por estar ali com a expectativa boa, né? Não vejo como nada como negativo. Isso não é demérito para ninguém, não ser convocado para a Copa. Pelo contrário, estar ali entre os 30 possíveis ali, até o último momento ali, possivelmente poderia ter sido convocado. Isso para mim já é muito gratificante. É sinal que eu venho representando um bom futebol aqui no Flamengo, venho fazendo um bom trabalho. E como sempre, né, vou continuar focado nisso, focado em dar o meu melhor para o Flamengo todos os dias e possivelmente para frente, quem sabe, poder voltar à seleção. A gente sabe também que são 2 competições diferentes, mas era muito importante essa vitória. Acredito que é uma vitória com maturidade da equipe, um jogo difícil, onde eles tentaram travar o jogo o tempo todo. Mas a gente conquistou a vitória, merecida, e com certeza isso ajuda para os próximos jogos que vão vir. O sorriso já entrega, né? Feliz demais. Eu acho que eu devo muito isso, né, primeiramente a Deus, aos meus companheiros que estão no dia a dia, ao clube que me dá total suporte para fazer o meu trabalho, e estou muito, muito feliz. É um sonho realizado, um sonho de infância, então eu tenho compromissos ainda com o Flamengo, tem jogos muito importantes, hoje foi um desses. Mas estou muito feliz com a convocação e com os 3 pontos de hoje. Tá, então,
Então, Fernandinho, 3 jogadores do Flamengo que passaram ali pela gente na zona mista. Como eu disse, Alexandro, Danilo e Paquetá também estão nessa lista final do Carlo Ancelotti, mas os 3 não quiseram falar, passaram direto. Mas tá aí a palavra do Léo Pereira, convocado para a Copa do Mundo. Se a gente pudesse falar que isso aconteceria com o Léo Pereira, a gente não acreditaria. Ele até falou isso, que é um roteiro de cinema, né? Um roteiro de filme. Quando ele chegou no Flamengo foi bastante criticado, mas aos poucos foi ganhando o espaço dele. Na última data FIFA estava lá vestindo, né, a camisa da seleção brasileira e agora convocado para a Copa do Mundo. Fernandinho. Pois é, não há dúvida que é um momento de muita alegria para o jogador, e o futebol tem muito isso. Você está em baixa hoje, amanhã você acorda diferente, você está numa situação melhor. Ô Gabi, e a gente já sabe que o Flamengo vai faturar os pontos lá da Colômbia. No último jogo, se vencer também, o Flamengo pode conquistar aí a melhor campanha da primeira fase, o que dá vantagem para o clube até se chegar até a semifinal, o jogo decidir sempre em casa. Essa matemática aí, o Flamengo estava esperando, porque Libertadores a turma fica sempre preocupada pelo que aconteceu nas últimas edições. Aí o Flamengo teve dificuldade, mas ganhou também, enfim. Essa matemática aí com certeza está na conta do Flamengo, né? O que a gente conversa aqui é o que o Flamengo depositava muita confiança, né, nessa Libertadores, até para, quem sabe, conseguir conquistar o Penta, né? Seria o único aí brasileiro 5 vezes campeão da Libertadores. Então, tem essa confiança também de que a Conmebol, desde o jogo contra o Independiente Medellín, tem essa confiança de que a Conmebol vai dar os 3 pontos para o Flamengo, que o Flamengo vai vencer por WO. Existe essa confiança dentro do clube, é isso que a gente consegue apurar, tanto que o tempo inteiro eles falam, não, isso deve acontecer aí logo, antes da última rodada da fase de grupos, até que para quem sabe não perder um pouquinho da graça, mas agora o Flamengo já está classificado para as oitavas de final, quem sabe a Conmebol já não corre com isso e consiga dar essa vitória o mais rápido possível para o Flamengo por WO, Fernandinho. Pois é preocupante o que está acontecendo nessa edição das competições continentais. A gente vê problema na Bolívia, jogos tiveram que ser transferidos para outros países. A gente viu essa situação que aconteceu com o Flamengo na Colômbia. É bom a turma ficar esperta com essa situação. Mas, o Flamengo tem bala na agulha. É o time brasileiro que mais cedeu jogadores para a Copa do Mundo, né? Além desses 4 brasileiros, tem mais uma galera aí que vai viajar também para os Estados Unidos, México e Canadá, né, Gabi? É isso, tem o Gonçalo Plata, por exemplo, que pode servir a seleção do Equador, o Carrascal, que deve servir a seleção da Colômbia nessa Copa do Mundo, e a seleção uruguaia deve ter 3 representantes do Flamengo. São eles Arrascaeta, Varela e De La Cruz. O Arrascaeta, inclusive, já se apresentou à seleção uruguaia porque ele se recupera de uma fratura ali na clavícula, então ele está se recuperando junto à seleção uruguaia para já dar esse trabalho e se preparar para essa Copa do Mundo. É isso que a gente tem de informação por aqui. Além desses 4 que estão representando a seleção brasileira, outros 5 podem estar nessa Copa do Mundo lá nos Estados Unidos, México e Canadá. Fernandinho? É quase um time. E a Gabi que faz parte da seleção da Band. Valeu, Gabi. Bom descanso. Obrigado. Bom retorno para casa. Valeu. Valeu, Fernandinho. É isso aí, nação rubro-negra. Galera. O lance ficou por isso mesmo, né? Deixaram passar como se não aconteceu nada. Se fosse com outro time, ia ter aquele bate-papo, principalmente se fosse com o Palmeiras, né? Ia ter muita resenha, né? Mas como foi do Flamengo, a resenha foi bem curtinha. Mas é isso. O que vocês acharam? Foi pênalti ou não foi? E Pedro, é surreal. É aquele jogador que todo time tem que ter um deles. E a cara do Edu? Vocês gostaram de ver a cara do Edu? Todo machucado com essa derrota do Palmeiras? E pergunto mais, para o jogo de sábado, quem leva a melhor, Flamengo ou Palmeiras? Galera, na minha opinião é o Flamengo. Vai dar 4-0 em cima do Palmeiras dentro do Maracanã. Lembrando aí, galera, de deixar os créditos para a Band e também para a Band Esporte. Até o próximo vídeo.